Boa noite, irmão, boa noite, irmã, boa noite, convidado do canal da Igreja em Belo Horizonte. Essa semana nós vamos falar da semana 3 do alimento diário, a apostasia precederá a vinda do Senhor. Bom, a gente começa lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, grifem essa palavra vinda, que no original grego significa parousia, ou a presença do Senhor. Bom, o assunto é a volta do Senhor, a vinda do Senhor, a sua parousia, a sua presença. E aqui está dizendo, versículo 3, no versículo 3 está dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, o Senhor não volta sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, então primeiro, antes do Senhor vir, tem que começar a apostasia. O que é a apostasia? Apostasia significa apatia pela fé, uma renúncia, uma frieza pela fé, uma frieza espiritual. Esse é o ambiente onde o anticristo prospera. Onde há apatia espiritual, frieza, onde não há contato com a palavra, esse é o ambiente onde o anticristo surge e prospera. E a apostasia, ela tem duas fases. A primeira é essa fase da frieza, da apatia. É como se fosse um ovo. O ovo da frieza e da apatia. E vai nascer um dinossauro desse ovo. Esse dinossauro é a rebelião contra Deus. Então, trazendo para a nossa experiência, quando começa uma frieza, uma apatia espiritual, uma frieza na fé, pelo pouco contato com a palavra de Deus, logo na frente vai surgir no nosso coração uma rebelião contra Deus. É algo sutil, é algo muito refinado. Começa com a frieza, uma falta de reação e termina em rebelião contra Deus. Então, o que acontece na terra, no mundo, reverbera em nós. Também está falando da nossa pessoa. Parece que estamos falando da história da terra, do mundo, da volta do Senhor, sim, mas também está falando da nossa experiência com Deus. Aqui tem para nós preciosos princípios. Apostasia, frieza, que vira rebelião. E o final do versículo 3 fala assim: primeiro vem a apostasia, que é esse ambiente de frieza e rebelião. E aí, nesse ambiente de frieza e rebelião, será revelado o homem da iniquidade, que é anticristo. O que é iníquo? Iníquo significa anomos. Anomos que significa sem lei. A lei não tem poder sobre ele. O iníquo é aquele que não segue a lei. Não se baseia na lei, não obedece à lei. A lei, para ele, não tem função. Então, iniquidade significa ir contra a lei. Mas quando a gente vai no versículo 7, né, 2 Tessalonicenses 2,7, fala o quê? Com efeito, o mistério da iniquidade, essa iniquidade do iníquo, que não obedece à lei, já opera. E aguarda o quê? Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui já está indicando o que detém o iníquo. O que detém para que ele não venha e apareça com seu poder. Se o iníquo é aquele que não segue a lei, então o que está segurando ele até agora? Ainda é o poder da lei. E que lei é essa? A lei de Deus tem sustentado
a nossa sociedade, de maneira geral, cada vez menos. A tal ponto de que depois da tal pós-modernidade, ela sustenta menos ainda. Mas ela ainda sustenta. Nós ainda somos guiados pela palavra. Veja, o nosso modelo de leis, o nosso arcabouço jurídico é baseado no modelo judaico-cristão ocidental, que é baseado na lei de Deus. A nossa cultura vem da cultura grega, a base. Nosso sistema jurídico vem do sistema jurídico romano, mas que era tudo baseado em Platão, que acabou seguindo os preceitos judaico-cristão ocidentais. E nós ainda nos submetemos a isso. E ainda segura muita coisa. Mas nós percebemos que desde o final do século XIX e início do século XX, coincidentemente, quando a igreja na terra começou a partir o pão na base da unidade, através de Witness Lee, Watchman Nee, começou-se a partir o pão em meados de 1920, 1922, quando eclodiu no mundo o quê? Que foi fomentado lá no fim do século XIX, através de Friedrich Nietzsche, o filósofo que rompeu com Platão, e ele disse o quê? Olha, agora é o relativismo. Não existe uma só verdade universal. E qual que é a verdade universal, irmão? Qual que é o caminho, a verdade e a vida? É Cristo. Qual que é a verdade universal? É a palavra de Deus. Essa é a única, completa, perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela é a única coisa que sustenta essa terra. Ela influencia as leis para que as coisas não cheguem num caminho irreversível. O inimigo está aguardando que essas leis caiam. Desde o pós-modernismo de Nietzsche, vem se falando que tudo agora é relativo, que não há mais uma verdade absoluta. E nós sabemos que há uma verdade absoluta, está na palavra. Mas o que o pós-modernismo trouxe? Ele trouxe uma frase: Deus está morto. Qual era o objetivo dessa frase? Falar que os preceitos bíblicos, os preceitos divinos, mas eles colocavam da seguinte forma: a religião não pode influenciar mais as nossas leis. E aí declararam: Deus está morto. Frases terríveis surgiram: tudo é relativo. Aí é mais fácil, tudo é relativo. O que eu quero fazer, eu faço, como nos tempos dos juízes. Cada um fazia o que dizia o seu coração. E aí vieram preceitos do tipo: o Estado é laico, nada de religião. Ninguém é dono da verdade, porque há várias verdades. Tudo é relativo. Ninguém está acima da verdade. Essa é a minha verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua. Renegando o quê? A verdade. Olha que sofisma, olha que meia verdade. É a especialidade do diabo. É uma meia verdade. Tem uma carinha boa de verdade, mas te afasta da verdade. Esses valores vieram contra Deus e foram, pouco a pouco, introduzindo os ismos na sociedade. Principalmente o quê? O secularismo. Secularismo é tirar a influência religiosa de tudo, mas a agenda oculta é tirar a influência de Deus nas leis dos homens, que hoje ainda nos protegem. Depois, o relativismo, tudo é relativo, não há verdade absoluta, né? A tal ponto
de existirem vertentes religiosas hoje querendo fazer uma nova versão da Bíblia, segundo lhes convém. A própria Bíblia já preveu: o ímpio tira da letra o que lhe convém. É o relativismo. Se isso aqui me agrada, eu pego. Se isso aqui não me agrada, eu retiro. É o relativismo. Outro princípio que veio no pós-modernismo: imediatismo. Tudo é aqui, agora, para ontem, para minha felicidade. Olha que coisa bacana. É para minha felicidade instantânea. É o princípio que? Do hedonismo. O que é o hedonismo? É tudo pelo meu prazer. O meu prazer primeiro. O meu prazer acima de tudo. E por isso eu passo por cima de valores, eu passo por cima das pessoas, eu passo por cima dos princípios bíblicos. E aí eu chego a um ismo que é o mais complexo, o ismo mais perigoso. É o ismo do pluralismo. Onde, para defender minorias, para defender a diversidade, cada um é diferente, valorizar as diferenças, até aí tudo bem, até aí é legítimo. Aquela minoria X foi perseguida no passado, aquela minoria Y teve seus direitos reprimidos, agora vamos fazer o quê? Valorizá-los, tudo bem. Mas qual que é a agenda oculta? Exacerbar essa valorização. Pegar aquele que é minoria, valorizá-lo tanto ao ponto de pôr goela abaixo os seus valores em cima da maioria. O valor dessa minoria agora vai passar para a maioria. E aí eu vou deslegitimando a palavra. Porque a palavra, ela é perfeita. E tudo que é perfeito não cabe correção. Não cabe mudança. Deus é perfeito e a sua palavra é perfeita. Enquanto na diversidade pode tudo e todos são protegidos, de uma maneira geral, quando você vai para a palavra, o que é certo, o que é errado. Quem entra no reino são esses, quem não entra no reino são aqueles. Há determinação para tudo, mas a nossa legislação vem sofrendo alterações ao ponto de relegar a Bíblia, a palavra, a uma função secundária. E onde que nós chegamos? Por exemplo, não sei se vocês lembram, desde 2007 começou uma discussão para retirar os símbolos religiosos dos órgãos públicos. Retirou-se crucifixo de fórum, de tribunais, e aí retirou-se até a figura da Bíblia de escolas. Então a ideia é o quê? Ir retirando as coisas de Deus. Volta aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 4. Olha o que fala. Quem que é a figura do anticristo? Ele precisa desse ambiente. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. A Bíblia em si é um livro, mas ela remete ao quê? A palavra de Deus. Então vamos retirá-la das escolas, dos órgãos públicos, porque o anticristo ele quer esse ambiente. Ele quer o ambiente da apostasia, frieza e rebelião. É esse ambiente que ele quer. Então o que segura ele são as leis baseadas nas leis de Deus. Então você retira. Outra coisa, só você reparar, de uns 5 anos para cá, a nossa legislação, quando eu falo nossa, é Brasil e mundo, tem feito uma abertura para a apostasia. Exemplo, legalização em alguns países, pode chegar aqui ou não, do aborto. Legalização de algumas drogas. Nome social. Você vai preencher uma ficha. Qual que é o seu nome social? Um dia eu estava preenchendo um cadastro da minha instituição onde eu trabalho. Meu nome. Meu nome eu sei. Nome social. Nome social? Que nome é esse? Alguns se permitem
ser chamado de um outro nome para socialmente ser aceito devido a uma posição de escolha sexual e por aí em diante. É a ideologia de gênero. É mais um item. Entra nas escolas, entra nos livros didáticos. Eu não sei se vocês sabem, desde o ano passado, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo mandou retirar de todos os livros de história, livros de geografia e livros que vão citar o termo antes de Cristo, depois de Cristo. ACDC. Agora a sigla é AEC, antes da Era Comum, ou EC, Era Comum. De Cristo para cá, as escolas agora, os livros didáticos, estão chamando de EC, Era Comum, e não mais depois de Cristo. E antes de Cristo, que era AC, agora se chama AEC, antes da Era Comum. O que é isso? O ambiente da apostasia. Retira dos livros didáticos. Ele se levanta contra tudo que se pareça com Deus. Tudo que remeta a Deus vai sendo retirado. Que mais? Interesse público. Três termos de ouro para a nova narrativa mundial. Tudo pelo interesse público. Tudo pela promoção da cidadania. E tudo pela ditadura do politicamente correto. Isso aqui é politicamente correto. Vai agradar a todos. Então, por isso que nós estamos tirando dos livros didáticos. Por isso que nós estamos tirando das leis, para todos terem mais direitos. Tudo em nome do direito. E aí vai solapando a base da sociedade. Qual que é a base? Qual que é o tripé da sociedade? Fé, família e trabalho. Tirou, mexeu nessa base, principalmente na fé e na família, aí você destrói uma sociedade. Você cria um ambiente para o anticristo se manifestar livremente. É o ambiente da apostasia. E, por incrível que pareça, chegará um tempo, e já está chegando, que ser cristão vai ser ofensivo. Muitos já nos olham e falam, aquele cristão é petulante, ele se acha dono da verdade. Olha o termo aí do pós-modernismo, dono da verdade. Irmãos, a verdade é que é meu dono. O caminho, a verdade, a vida, que é Cristo, é que é meu dono. Mas muito nos veem como petulante, porque nós cremos numa coisa perfeita, imutável, eterna. E para eles, nada é perfeito, nada é imutável e nada é eterno. Senhor Jesus. E por fim, o último item a ser quebrado na nossa legislação, que vai fazer ambiente para o anticristo, para a apostasia, pode escrever. Esse item um dia vai cair da nossa Constituição. Liberdade religiosa. Um dia vai cair isso aí. O dia que cair isso aí é o dia que o anticristo pode deitar e rolar. Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que a gente vê que fica mais claro Mateus 24:12. Olha só, com essas mudanças na legislação. Mateus 24:12. Vai se multiplicando o quê? A iniquidade. Aí o amor se esfriará de quase todos. É assim que se cria o ambiente da apostasia. Oh, Senhor Jesus. Aí quando você vai, deixa aí mesmo, Mateus 24, agora no 15, versículo 15. Mateus já alertava, olha, quando, pois, virdes o abominável, esse iníquo da desolação. Por que desolação? Depois que ele entra, ele vem para matar, roubar e destruir. Depois que ele entra, é só desolação, não sobra nada. Que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. É porque no fim ele vai se assentar lá no Santo dos Santos
e exigir que as pessoas o adorem. Está lá em Daniel 9:27. Mas vai chegar um ponto, irmãos. Vamos passar agora, eu queria que colocasse na tela Apocalipse 13, versículo 14. Ele vai chegar, porque o ambiente já foi preparado. E ele já seduziu os que habitam sobre a terra. Toda vez que a palavra não reina, a sedução do inimigo reina. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. O 15, versículo 15. Ele começa seduzindo, bonzinho. Agora olha como é que ele termina. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, o objetivo final, matar, roubar, destruir, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ele começa seduzindo, sugerindo, mudando a legislação, fazendo esse ambiente apático de frieza e termina por roubando, matando e destruindo. Irmãos, a prova de que é a palavra que influencia a nossa sociedade ao ponto de mudar a legislação, é a palavra que segura, é que no Salmo 2, vamos abrir o Salmo, versículo 2, 1. O Salmo 2, não, versículo 3, 2, Salmo 2, por favor, versículo 2. Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. O que parece esses príncipes conspirando? Não parece uma assembleia legislativa? Não parece um congresso com os deputados? Vamos fazer as leis, vamos fazer novas leis, conspirando contra o Senhor, contra o seu ungido. Ir contra a palavra é ir contra aquele que no princípio era a palavra. O Senhor é a palavra. Conspirar contra o Senhor é conspirar contra a palavra. Cada vez que essa legislação vai caindo o padrão, agora pode aborto, agora pode casamento de mesmo sexo, agora muda os livros escolares, não tem mais era antes de Cristo, depois de Cristo, era comum. Toda vez que eu mudo, agora volta por favor lá no Salmo 2, versículo 3. Rompamos os seus laços. Primeiro conspiravam contra o ungido. Aí vai chegar uma hora que a apostasia vai ser tão grande que lá na Câmara dos Deputados eles vão gritar assim, ó, rompamos com esses laços cristãos, judaicos ocidentais. Vamos romper com isso. Esses laços vão sacudir de nós as suas algemas. Essa lei nos aprisiona. Vai chegar uma hora, irmãos, que eles não vão suportar mais, vão querer mais liberdade, a ponto de virar Sodoma e Gomorra. Chegar naquele padrão rasteiro, aquele padrão de imoralidade, aquele padrão incongruente. Qualquer um que conhece um pouco da palavra tem um padrão acima dos que estão em Sodoma. A prova disso foi Ló. Ló, quando chegou lá, pelo contato que ele tinha com Abraão, que tinha contato com a palavra, que tinha contato com Deus, lógico que ele absorveu alguma coisa. Ao ponto que ele chegou lá, ele foi destacado como um juiz. Ele era juiz lá em Sodoma porque ele tinha um padrão moral, ético, advindo da experiência do contato com a palavra de Deus, que garantia isso. A ponto de que, lá em Gênesis 19, quando os anjos vão lá falar com ele para o livrar do que viria logo a seguir, encontraram ele aonde? Sentado na porta da cidade, na entrada. Era um lugar que tipicamente naquela região, naquela época, era um lugar que os juízes ficavam. Existia o juiz comercial,
que era aquele que garantia quando um negócio era feito, precisava de um juiz. Quando eles trocavam mercadorias, precisava de um juiz para legalizar aquilo ali. E Ló foi montando as suas tendas a caminho de Sodoma. Quando chegou lá, foi sendo conhecido, eles viram que o padrão dele era mais alto, porque ele teve algum contato com a palavra que eles nunca tiveram, a ponto de ele se tornar juiz lá. Outra prova que ele era juiz lá é que quando aqueles homens maus quiseram violentar os anjos, foram falar com ele, e ele negou, falou, não, eles são meus protegidos, estão na minha casa. E aqueles homens se romperam, aquela multidão contra Ló, e falou assim, você veio de fora, você é estrangeiro, e já quer ser juiz sobre tudo. Ou seja, ele já era juiz sobre alguma coisa. E talvez fosse aí o início de carreira, um juiz lá de pequenas causas. Mas algum padrão moral e ético ele já tinha mais, porque teve contato com Deus, teve contato com o Senhor. A prova final é que, por causa do amor do Senhor a Abraão e a promessa que fez para Abraão, foi lá e salvou Ló. Então a gente vê, irmãos, que a nossa legislação, ainda baseada na palavra, tem segurado, retido a apostasia. Mas ela está numa questão de tempo para ser rompida. Daqui a pouco a nossa legislação será aberta e a nossa sociedade vai se tornar como Sodoma. Vai ser liberado e permitido tudo. Aí o anticristo vem, e aí ele faz a sua aliança, e depois ele quebra a aliança, e na parousia do Senhor, o Senhor resolve tudo, e no final fala o quê? Vamos voltar aqui para encerrar. 2 Tessalonicenses 2. E o que fala no final? Podem ficar tranquilos que o final do Senhor vem no versículo 7, né? 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora o 8, para finalizar. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Olha a palavra aí. E a destruirá pela manifestação da sua vinda ou a sua parousia. Então, essa manifestação do Senhor que durará 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, que são a grande tribulação, vai resolver tudo. Mas aí eu pergunto, e comigo? Para encerrar aqui agora, o que eu faço? Né? Eu preciso me aproximar da palavra. Vamos encerrar aqui com o Salmo 119, alguns versículos, alguns salmos aqui que pertencem ao Salmo 119. Vamos ver o Salmo 119, 50. Só 5 versículos aqui para a gente encerrar e nos proteger na palavra. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Agora o versículo 92, o Salmo 119, 92. Não fosse a tua lei, ou seja, a tua palavra, ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Não é assim que estamos sentindo na pandemia? Agora o 93, o próximo. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Agora o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E para finalizar, 165. Senhor Jesus, grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Se é a lei que está segurando tudo, irmãos, é a lei que nos protegeu esse tempo todo. É a lei que impede
que nós sejamos, a nossa sociedade, como Sodoma e Gomorra. Essa lei que nos protege até a vinda do Senhor, vamos nos agarrar a ela. Vamos nos agarrar à lei, à palavra, ao sopro de Deus, ao verbo de Deus, que ela nos traz tão grande salvação. Jesus é o nosso Senhor.